E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14, verso 15. Homens sábios nos dizem que todas as línguas são baseadas em figuras, que a fala dos homens incivilizados é composta principalmente de figuras e que, de fato, a linguagem dos mais civilizados, quando dividida de modo a trazer até a sua base natural, baseia-se num conjunto de metáforas percebidas pela mente e depois utilizadas na linguagem. O que sei é que quando ensinamos as crianças a falar, estamos acostumados a chamar as coisas, não exatamente pelos nomes pelas quais as conhecemos, mas por algum nome que represente, por exemplo, o tipo de ruído que é ouvido, proferida por algum animal, mas que de uma forma ou de outra, por meio de uma espécie de figura, é facilmente compreendida pela criança como representando as coisas. Mas é certo que entre as nações selvagens, o discurso é quase inteiramente composto de metáforas. Ouça um guerreiro indiano dirigindo-se aos chefes e incitando-os para a guerra. Ele reúne todas as metáforas do céu e da terra para fazer seu discurso. E você notará que a mesma coisa é verdade, até mesmo nos nomes que os guerreiros indianos usam. Aqueles de vocês que estão familiarizados com sua nomenclatura lembrarão que os nomes mais estranhos são dados aos seus grandes homens, por meio de figuras e metáforas, para expor as qualidades de suas mentes. Agora, amado, é o mesmo na linguagem espiritual e na linguagem natural. Nicodemos era apenas uma criança na graça, quando Jesus Cristo quis ensiná-lo a falar sobre as coisas do reino. Ele não falou com ele em palavras abstratas, mas deu-lhe palavras metafóricas, pelas quais ele poderia compreender melhor a essência da coisa do que dando-lhes um mero termo abstrato. Quando ele falou com Nicodemos, ele não disse nada sobre santificação, mas disse, exceto que o homem nasça da água. Ele não falou nada com ele sobre a grande mudança no coração, mas ele disse, a menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não lhe contou muito sobre o Espírito quando começou, mas disse, o vento sopra onde quer. E quando ele quis ensinar-lhe a fé, ele não começou dizendo, pela fé somos aliados de Cristo e obtemos a salvação de nossa cabeça viva. Mas ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E assim, o primeiro discurso religioso dos homens convertidos deve ser sempre em números. Não as epístolas de Paulo, que são puro ensino didático, mas as palavras de Jesus devem primeiro ser aplicadas ao pecador, antes que ele seja iluminado pelo Espírito Santo e compreenda os mistérios do reino. E acredito ter descoberto a razão pela qual nosso mestre usou esta figura e conversou com Nicodemos com metáfora após metáfora e figura após figura, porque a raiz de toda linguagem deve estar nas figuras. E agora, hoje, estou prestes a me dirigir à massa da minha congregação sobre esse simples assunto da fé no Senhor Jesus, por meio da qual os homens são salvos, e em vez de abordá-los de maneira didática e doutrinária, adotarei a parábola do meu texto e me esforçarei para imitar o exemplo do meu Senhor, ao tentar tornar a fé clara para aqueles que são apenas filhos na graça. Permita-me então, queridos amigos, descrever primeiro as pessoas no deserto, os representantes dos homens que são pecadores. Deixe-me descrever a seguir a serpente de bronze, o tipo de Jesus Cristo crucificado. Deixe-me então observar o que deveria ser feito com a serpente de bronze. Ela deveria ser levantada e Cristo também deveria ser levantado. E então, observemos o que deveria ser feito pelas pessoas que foram mordidas. Elas deveriam olhar para a serpente, e assim, os pecadores deveriam crer em Cristo. Primeiro ponto. Nossa primeira figura representa os homens na estação do pecado, e a figura é emprestada dos filhos de Israel no deserto, quando foram invadidos pelas serpentes ardentes. Você pode imaginar o horror e a consternação retratados no semblante dos israelitas, quando pela primeira vez se viram invadidos por um exército de serpentes voadoras ardentes. Eles haviam permanecido valentemente na batalha contra Abimeleque,
mas essas eram coisas que não tremiam diante da espada. Moisés lhe ensinou o uso do arco, como está escrito no livro de Jassá, mas essas eram coisas contra as quais a flecha não poderia prevalecer. Eles suportaram o cansaço, a sede e a fome. O sol às vezes o atingia durante o dia e a geada à noite. Se não fosse pela preservação de Deus, as dificuldades do deserto os teriam isolado. Eles haviam suportado tudo, e isso estava habituados a ele. Mas essas serpentes ardentes eram novidades. E todos os novos terrores são terríveis pela sua própria novidade. Você pode imaginar como eles começaram a contar uns aos outros sobre os terríveis visitantes que haviam visto. E você pode imaginar como o terror deles se espalhou como fogo pelo acampamento. E antes que o boato se espalhasse, as serpentes o estavam devorando. E agora, queridos amigos, se todos pudéssemos ver a nossa posição neste mundo, nos sentiríamos hoje como Israel se sentiu quando viu as serpentes vindo sobre eles. Quando nossos filhos nascem deste mundo, acreditamos que há pecado neles, mas é uma coisa terrível para nós refletirmos que mesmo que a serpente não os tenha mordido no nascimento, ainda assim eles estão cercados por toda parte por inúmeros males. Pode um pai enviar seu filho a este mundo perverso com consciência de todos os males que o cercarão, sem uma sensação de terror? E pode um homem cristão confiar em si mesmo para caminhar no meio desta geração ímpia, sem sentir que está cercado de tentações que, se fossem deixados sozinhos, seria 1000 vezes mais perigoso para ele do que as mais destruidoras da serpente? Mas a imagem escurece. Devemos ter tons mais profundos para pintar. Veja as pessoas depois de serem mordidas. Você consegue imaginar suas contorções quando o veneno da serpente infectou suas veias? Os escritores antigos nos contam que essas serpentes, quando mordiam, causavam um calor veemente, de modo que havia uma dor por todo o corpo, como se um ferro quente tivesse sido enviado pelas veias. Aqueles que foram mordidos tinham muita sede, bebiam incessantemente e ainda clamavam por água para apagar as queimaduras internas. Era um fogo quente que estava aceso na fonte que percorria todos os nervos do homem. Eles foram atormentados pela dor e morreram nas mais terríveis convulsões. Agora, meus irmãos, não podemos dizer que o pecado produz instantaneamente tal efeito sobre os homens que são sujeitos a ele, mas afirmamos que deixe o pecado sozinho e ele se desenvolverá em misérias muito mais extremas do que nunca a mordida da serpente poderia ter causado. É verdade que o jovem que bebe o copo envenenado da intoxicação não sabe que existe uma serpente, pois não existe serpente exceto nos seus resíduos. É certo que a mulher que se vangloria de suas riquezas e se veste de maneira espalhafatosa em seu orgulho, não sabe que uma serpente a zona de sua cintura amarra, pois não há nenhuma serpente lá como ela sabe, mas ela saberá disso quando os dias da sua frivolidade terminar. É verdade que aquele que amaldiçoa a Deus não sabe que uma víbora infundiu o veneno que ele fala contra seu Criador, mas ele saberá disso nos dias de que virão. Olhe para um bêbado, veja-o depois de anos de intoxicação terem desfigurado tudo o que havia de humano nele, enquanto ele cambaleia para o túmulo como uma pobre criatura. Os pilares de sua casa foram abalados, sua força lhe faltou, e aquilo que Deus pretendia que fosse sua própria imagem, tornou-se a imagem da miséria. Veja o libertino lascivo depois que sua breve dia de prazer terminar. Não é repugnante demais para eu pintar. Os meus lábios recusam-se a descrever as misérias que os nossos hospitais veem todos os dias. A terrível repugnância, a maldita doença que devora os próprios ossos daqueles que se entregam ao pecado. Fogosas serpentes, vocês não são nada quando comparados às concupiscências ardentes. Se pode infundir veneno no sangue, mas a luxúria faz isso e faz algo mais. Infunde condenação na alma. Quando o pecado tiver tido a sua obra perfeita, quando a sua última concepção justa tiver sido trazida à luz, se tiver desenvolvido no crime terrível, na iniquidade repugnante, então teremos um quadro que Israel, picado pela serpente, não nos apresentaria em todos os nossos aspectos. E as sombras ficam mais espessas novamente. A escuridão diminui e as nuvens ficam mais pesadas. Quão terrível deve ter sido a morte daqueles que morreram pelas serpentes.
Existem algumas mortes nas quais é agradável pensar. A morte do falecido eminente pregador Dr. Beaumont, que morreu em seu púlpito, foi uma morte que todos nós poderíamos invejar, cujo espírito liberto enquanto o canto de louvor a Deus subia ao céu. Deixou seu corpo e foi imediatamente levado ao trono de Deus. A morte daquele que, tendo servido ao seu mestre, afunda como um monte de milho totalmente maduro, ou como o sol que terminou sua corrida, é algo a ser notado e ser lembrado com deleite. Mas a morte do pecador que foi mordido pelas suas concupiscências e não foi salvo pela fé em Cristo, oh, que terrível! Não está no poder da linguagem mortal descrever os horrores do leito de morte de um homem que viveu sem Deus e sem Cristo. Desafio todos os oradores que já viveram a extrair de seu vocabulário palavras cheias de horror e terror o suficiente para retratar a cena da partida do homem que viveu em inimizade com Deus e que a morte com sua consciência então acelerada. Alguns homens, é verdade, vivem em pecado e levam os últimos requisitos de sua paixão antes de morrer, e afundam na cova com os olhos vendados sem a menor pontada de horror. Mas outros homens que tiveram suas consciências despertadas não morrem assim. Oh, os gritos, os gritos! Ah, a cara da angústia, das contorções da miséria. Você nunca ouviu falar como os homens dobram os punhos e juram que não morrerão, e como eles avançam e declaram: não posso e não devo morrer, estou despreparado. Partindo do abismo de fogo, eles agarram o médico e desejam que ele, se possível, prolongue o fio de sua existência. Sim, muitas enfermeiras juraram que nunca mais cuidariam de um homem assim, pois os horrores permaneceriam com ele até que morresse. E agora, meus queridos ouvintes, vocês não estão morrendo agora, mas morrerão em breve. Nenhum de vocês tomou posse de suas vidas. É impossível para vocês garantirem a existência por mais uma hora. Se você é sem Deus e sem Cristo, você tem em suas veias o veneno daquela morte indescritível que tornará a sua partida dolorosa além da expressão. Quisera Deus poder cortar as cordas da minha língua para me dirigir a você com veemência e paixão sobre esse assunto. Homens morrem todos os dias ao nosso redor. Nesta mesma hora há milhares de pessoas partindo para o mundo dos espíritos, nas câmaras superiores, onde parentes enlutados derramam os torrentes de lágrimas sobre suas sobrancelhas ardentes. Longe, no mar bravio, onde a gaivota dá o único grito sobre um náufrago. Lá embaixo, fundo, 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 no vale mais baixo, no alto das colinas mais altas. Os homens estão morrendo agora, e morrendo em todas as agonias que procurei descrever, mas não consegui fazer. Ah, e você também deve morrer. E você marchará descuidadosamente? Você seguirá passo a passo cantando alegremente durante todo o caminho, sem sonhar com o que está por vir? Oh, você será como um boi tolo que vai facilmente para o matadouro, ou será como um cordeiro que lambe a faca do açougueiro. Louco, louco é o homem, por você ir para a ira eterna e para as câmaras da destruição total. E ainda assim nenhum suspiro vem de seu coração, nenhum gemido é proferido por seus lábios. Você morre todos os dias, mas nunca geme, até o último dia da sua morte, que é o início de sua miséria. Sim, a condição da massa de homens é exatamente igual à condição dos filhos de Israel, quando foram picados pela serpente. Segundo, e agora vem o remédio. O remédio dos israelitas mordidos foi uma serpente de bronze, e o remédio para os pecadores é Cristo, crucificado. Coisa é bobagem, disseram alguns dos filhos de Israel quando ouviram que uma serpente de bronze levantada em um haste seria o meio de sua cura. Muitos deles riram na alegria da incredulidade. Absurdo, ridículo, quem já ouviu falar de tal coisa como pode ser? Uma serpente de bronze levantada sobre um haste para nos curar dessas feridas ao ser olhada. Porque toda a habilidade dos médicos não consegue fazer isso. Será que um olhar para uma serpente de bronze resolverá isso? É impossível. Pelo que sei, se eles não desprezaram a serpente de bronze, muitos desprezariam o Cristo crucificado. Devo lhe contar o que dizem dele? Eles falam dele como fizeram da serpente de bronze. Alguém sábio disse: ora, foi uma serpente que fez o mal, como pode uma serpente desfazê-lo? Sim, e os homens dirão: foi pelos homens que o pecado e a morte vieram ao mundo. Pode um homem ser o meio de nossa salvação?
Diz outro, tendo o preconceito de um judeu sobre ele, que o homem ele era nem um rei, nem um príncipe, nem um conquistador poderoso. Ele era apenas um camponês pobre e morreu na cruz. Foi o que disseram alguns no acampamento. Eles disseram que era apenas uma serpente de bronze, não de ouro. E como poderia uma serpente de bronze ser útil? Não seria vendido por muitos se fosse desmembrado. Qual foi a utilidade disso? E assim os homens dizem de Cristo. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor. E eles escondem dele o rosto, porque não conseguem ver como ele está adaptado para sua cura. Mas alguns dirão que a pregação da cruz não só pode salvar, mas aumentará o mal. Os médicos antigos nos dizem que o latão era a coisa mais provável no mundo para fazer as pessoas morrerem mais rapidamente. A visão de qualquer coisa que seja brilhante teria o efeito de tornar o veneno ainda mais forte em seus efeitos, de modo que seria morte imediata olhar para o latão. E ainda assim é estranho dizer que olhar para a serpente de bronze o salvou. Agora, diz o infiel, não consigo ver como os homens podem ser salvos do pecado pela pregação de Cristo. Verdadeiramente, Senhor, vai e diga aos homens que, embora eles nunca tenham pecado tanto, se eles apenas crerem, seus pecados serão todos purificados, porque eles tirarão vantagem disso e serão mais perversos do que nunca. Você diz aos homens que suas boas obras não têm valor algum, que eles devem descansar somente em Cristo. Ora, diz o cético, meu caro amigo, será a destruição de toda moralidade, em vez de uma cura será uma morte. Por que pregar isso? A pregação da cruz é uma loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu mesmo não posso deixar de admitir que, à primeira vista, a serpente de bronze parece ser a invenção mais absurda por si só, para curar aqueles que foram mordidos, que alguma vez a mente do homem poderia ter inventado. E ainda assim, vejo na serpente de bronze, quando a estudo, a mais elevada sabedoria que até o próprio Deus poderia desenvolver. Admito-lhe que a cruz de Cristo também, em sua aparência extrema, parece ser a simplicidade das simplicidades, algo que qualquer um poderia ter pensado, mas que estaria abaixo de seu pensamento. Mas quando você estuda e entende o maravilhoso esquema da justiça de Deus, vindicada, e o homem perdoado através do sangue expiatório da cruz, eu digo que nem mesmo o poderoso intelecto de Deus poderia ter concedido um plano mais sábio do que a sabedoria de Deus demonstrada em Cristo Jesus crucificado. Mas lembre-se, por mais que aqueles que ouviram falar da serpente de bronze a tenham desprezado, ainda assim não havia outro meio de cura. E agora ouça-me por um momento, enquanto conto toda a história da salvação. Homens, irmãos e pais, nascemos de uma geração pecadora e nós mesmos aumentamos a nossa culpa. Para nós não há esperança. Faça o que pudermos, não podemos nos salvar. Será que nosso zelo não poderia ter trégua? Poderiam nossas lágrimas fluir para sempre? Nem tudo pelo pecado poderia expiar. Mas, irmãos, Cristo Jesus, o Filho eterno de Deus, veio a este mundo e nasceu da Virgem Maria. Ele viveu uma vida triste de miséria e finalmente morreu uma morte acompanhada de dores indescritíveis. Esse foi o castigo dos pecados daqueles que, como penitentes, vêm a Cristo. Se você hoje se arrepende e coloca sua confiança em Jesus, você tem em sua confiança e arrependimento uma prova segura de que Cristo foi punido por você. Terceiro, e agora o que deveria ser feito com a serpente de bronze? O texto diz, Moisés levantou, e lemos que ele deveria levantá-lo sobre um poste. Queridos amigos, e Cristo Jesus deve ser exaltado. Ele foi levantado. Homens ímpios o levantaram quando, com pregos no madeiro amaldiçoado, o crucificaram. Deus o Pai o levantou, pois ele o exaltou muito acima dos principados e potestades, mas a tarefa do ministro é levá-lo. Alguns ministros que se esquecem de que a sua missão no mundo é exaltar a Cristo. Suponha que Moisés, quando Deus lhe disse para levantar a serpente de bronze, tivesse dito a si mesmo, é conveniente para mim, antes de levantá-la, fazer algumas observações explicativas, e em vez de levantá-lo diante da multidão vulgar,
Iniciarei alguns comprovados para que possam compreender o assunto. Colocarei em volta desta serpente alguns panos dourados. Vou enfeitá-lo com taçarias de prata, para que não seja olhos por olhos, vulgares, e tentarei explicá-lo a eles. Ora, isto é o que muitos sacerdotes desta época e de épocas passadas tentaram fazer. O Evangelho, isso não deve ser pregado aos pobres. A Bíblia, diz a Igreja de Roma, não deve ser lida pela multidão vulgar. Como eles podem entender isso? É algo sagrado demais para as pessoas comuns verem. Não embrulhe a serpente de bronze. Embrulhe em um pano, não deixe ficar exposto. Não, dizem os nossos ministros protestantes, muitos deles. A Bíblia deve ser dada, mas nunca devemos alterar sua tradução. Há algumas passagens na presente tradução que são tão sombrias que ninguém pode entendê-las sem uma explicação. Mas não, dizem os teólogos desta época, não teremos a Bíblia traduzida adequadamente. O povo deve sempre tolerar uma tradução defeituosa. A serpente de bronze deve ser embrulhada porque as coisas seriam perturbadoras se tivéssemos uma nova tradução. Não, dizem outros, teremos uma nova tradução se necessário, mas há algumas partes da verdade que não devem ser pregadas. Não estou agora deturpando alguns dos meus irmãos no ministério. Eu sei que eles defendem que algumas doutrinas da palavra de Deus não devem ser pregadas, pelo menos todos os dias. Dizem que a eleição é verdadeira, mas nunca mencionam. Dizem que a predestinação é sem dúvida uma doutrina piedosa, mas deve ser mantida longe do povo. Deve estar em seu credo, ou então eles não seriam sólidos, mas no púlpito isso não deve ser mencionado de forma alguma. Não, diz a Igreja de Roma, se tivéssemos uma serpente de bronze, iremos colocá-la no santuário, onde não pode ser vista, e teremos a fumaça do incenso diante dela, para que não seja claramente discernido. A pomba, a cerimônia e os adornos da formalidade deverão protegê-lo do olhar vulgar do povo. Faremos com que seja cercado por 1000 cerimônias, que abastecirão o Evangelho e deixarão o povo contente com as cerimônias. Agora, nestes dias, há grandes tendências para isso. Os pulseitas estão tentando, em vez de pregar a simplicidade do Evangelho, dar-nos números. Eles dizem que coisa sublime é a igreja gótica, como elevar a alma ao céu, senta-se num lugar onde existe uma floresta de pilares góticos. Que doce influência um órgão bem tocado tem a mente. Eles nos dizem que há uma espécie de influência celestial derramada das vestes quando bem usadas, e que ver o sacerdote desempenhar suas funções de maneira santa e reverente é uma maneira excelente de impressionar as almas. Eles nos farão acreditar que o azevinho na época do Natal é algo muito celestial e espiritual. Eles nos ensinam que nossas paixões serão levadas ao céu por esses pequenos ramos verdes, que colocar flores de vez em quando onde deveriam estar as lâmpadas a gás tem uma influência extraordinária em transportar nossas almas para o paraíso, que acender as velas à luz do dia é simplesmente a maneira mais esplêndida em todo o mundo de manifestar o sol da justiça. Ora, não concordamos exatamente com os seus pontos de vista. Acreditamos que estes locais são bons para as crianças. Eles não são tão propensos a chorar ali, pois há mais coisas para diverti-los. Mas nunca pudermos ver como um homem que era um homem poderia se sentar diante de algo tão infame e delicado como a religião de um peíta. Não há nada nisso senão pura bobagem, tudo que o Evangelho pode não ser visto. É como se Arão tivesse enchido seu incensário com incenso e o agitasse diante da serpente de bronze, e fizesse uma grande fumaça para que o povo não pudesse vê-la. E então pobre Moisés ficou para trás e tentou olhar, mas nenhuma das pobres almas conseguiu ver porque havia fumaça diante deles. Não, a única coisa que temos a fazer com Cristo Jesus crucificado é apenas exaltá-lo e pregá-lo. Há muitos homens que só podiam falar no dialeto de um lavrador, que usarão a coroa brilhante e de estrela no céu, porque ele exaltou Cristo e os pecadores viram e viveram. E há muitos médicos eruditos que falavam com sotaque de egípcio e com a linguagem sombria e misteriosa. Falavam, não sabia o porquê, que depois de ter terminado seu curso entrará no céu sem uma estrela solitária na sua coroa, nunca tendo exaltado a Cristo nem conquistado coroas para seu mestre.
Que cada um de nós que somos chamados para o trabalho solene do ministério, lembre-se de que não somos chamados a exaltar a doutrina, ou os governos da igreja, ou denominações específicas. Nosso negócio é exaltar Cristo Jesus e pregá-lo plenamente. Pode haver momentos em que o governo da igreja deva ser discutido, a doutrina peculiar e sejam justificadas. Deus não permita que silenciemos qualquer parte de sua verdade, mas o trabalho principal do ministério, o seu trabalho diário, é expor Cristo e clamar aos pecadores. Creia naquele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E lembre-se que se o ministro pregar Cristo claramente, isso é tudo o que ele precisa fazer. Se com carinho e oração ele pregasse Cristo plenamente, se nunca houvesse uma alma salva, o que acredito ser impossível, ele teria feito o seu trabalho e o seu mestre diria: muito bem, sai deste salão, depois de pregar sobre diversas doutrinas. Embora muitos tenham me elogiado tolamente, disse a mim mesmo: só posso gemer por ter tido tal assunto. Em outra ocasião, quando vacilei em minha apresentação, cometi 1000 erros em meu discurso, fui embora tão feliz quanto um príncipe, porque disse: eu preguei Cristo. Havia o suficiente para os pecadores serem salvos. E se todos os jornais do mundo abusarem de mim, todos os homens do mundo disserem: chore-o, ele ainda viverá e ainda respirará enquanto sentir em si mesmo: eu preguei aos pecadores e a Cristo. Foi pregado a eles para que pudessem entender e se apegar a ele e serem salvos. Quarto ponto. E agora, queridos amigos, quase concluí, mas cheguei àquela parte do discurso que precisa de mais poder. O que Israel deveria fazer? O que os pecadores convencidos devem fazer? Os israelitas deveriam olhar, o pecador convencido deve acreditar. Você imagina Moisés com sua reverenda cabeça ereta, clamando corajosamente com toda a sua força: olhe, olhe, olhe. Você o vê com a mão direita, ele agarra o mastro, ergue-o a marcha, com ele pelo acampamento como um grande porta-estandarte, apontando com o dedo e falando com a mão, e os olhos e os lábios, e pé, e todas as partes do corpo, enquanto ele pede apaixonadamente ao pobre Israel mordido que olhe. Você pode talvez conceder a cena em que os homens rolam uns sobre os outros, e os moribundos e quase mortos contemplam a serpente de bronze e começam a viver. Agora observe, pode haver alguns no acampamento que não olhariam. Eles fecharam obstinadamente os olhos e quando a vara foi trazida para perto deles, eles não olharam. Talvez tenha sido por incredulidade. Eles disseram: qual foi a utilidade disso? Isso não poderia nos fazer bem. Aí está o desgraçado, o poste está diante dele, mas ele não olha. Bem, o que será dele? Oh, as dores da morte estão sobre ele. Veja como a morte está contraindo, como sua carne parece contorcer de agonia. Ele fechou os olhos com toda a força e paixão que pode comandar, para que não se abram naquela serpente de bronze e ele viva. Ah, meu ouvinte, e tenho alguém assim aqui hoje? Tenho muitos aqui que não virão a Cristo para serem salvos, homens que, quando o Evangelho lhe é pregado, resistem, desprezam e rejeitam. Embora a recepção do Evangelho seja toda pela graça, a rejeição dele é toda do homem. E tenho alguns aqui que muitas vezes foram tocados em suas consciências, muitas vezes foram levados a crer, mas foram desesperadamente empenhados em travessuras e não quiseram vir a Cristo. Ah, pecador, você mal sabe quão terrível será a sua condenação. Você pode me dizer hoje que não acredita no Salvador. Você pode desviar o ouvido do aviso e dizer: o que é necessário para fazer isso? Grande barulho sobre isso. Prefiro morrer e acreditar, pois não creio que Cristo possa salvar. O que há de bom nisso? Ah, Senhor, você pode me rejeitar, mas lembre-se que há um pregador maior do que eu irei até você em breve. Ele com braço esquelético, dedo osudo e fala fria, ele congelará e ainda se convencerá. É um chamado morte. Olhe-me na cara hoje e diga que eu lhe prego uma mentira. Você pode fazer isso facilmente. Olhe a morte de frente amanhã e diga isso a ele. E você achará que será um trabalho mais difícil. Sim, e se você tiver a imprudência de fazer isso, você não olhará para o rosto do grande juiz quando ele se sentar no trono. Ele dirá que seu evangelho não era verdadeiro. Pois assustados e alarmados, vocês correrão de um lado para o outro,
para se esconderem da face daquele que está sentado no trono. Talvez houvesse alguns no acampamento que disseram que iriam olhar de vez em quando. Disseram eles, não há necessidade de olhar agora, o veneno ainda não fez efeito. Ainda não estamos mortos, um pouco mais. E antes que pronunciassem a última palavra, estavam rígidos e frios como barro. Quantos fazem o mesmo? Eles não serão religiosos ainda outro dia, outra hora. Eles acreditam que podem ser piedosos quando querem, o que é uma falácia, e por isso adiarão o assunto o máximo que puderem. Quantos adiaram o dia da salvação até que chegasse o dia de condenação, antes que se arrependessem? Quantos disseram, um pouco de sono, um pouco de cruza nas mãos. E eles foram como homens a bordo, quando o navio estava naufragando, que não escaparam enquanto podiam, mas ainda permaneceram no convés. Por fim o mar os engoliu e eles desceram vivos às profundezas. Tome cuidado com a procrastinação. Atrasos são perigosos e alguns atrasos são condenáveis. Olhe aqui para Cristo sangrando na cruz. Veja agora, pois o Espírito diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provação. Não duvido que houvesse alguém lá que procurasse médicos. Olhe a serpente de bronze. Disseram eles, nós não. Doutor, vem aqui e traga seu bálsamo. Você não pode pegar o cáustico e queimar o veneno do meu braço e depois derramar um pouco de cordiçal que vai me salvar? Médico, você não tem antídoto que possa esfriar meu sangue? Eu rio daquele serpente de bronze. Eu não vou olhar para isso. Confio em sua habilidade, ó médico erudito. E quantos agora fazem o mesmo? Eles dizem, não acreditarei em Cristo. Vou tentar fazer melhor, vou me reformar. Participarei de todas as cerimônias da igreja. Não posso ajudar a mim mesmo e melhorar de tal forma que não precise mais de Jesus? Você podem tentar. Podem aplicar essa unção lisonjeira em suas almas e cobrir a ferida ulcerosa. Mas durante todo o tempo a corrupção sombria dormirá dentro de você. Finalmente irromperá em chamas dolorosas sobre você. Quando você não tiver tempo para tentar uma cura, mas for levado embora, não para o hospital da misericórdia, mas como leproso sem a cidade, você será afastado da esperança de bem-aventurança. Pode ser que alguns estivessem tão ocupados olhando para suas feridas, que nem pensaram em olhar para a serpente. Pobres criaturas, eles jaziam na miséria e ficavam olhando primeiro para aquelas feridas no pé, e depois para aquela na mão, chorando por causa de suas feridas, e nunca olharam para a serpente. Dezenas e centenas parecem dessa forma. Diz o pecador, tenho sido tão pecador. Cara, o que isso tem a ver? Cristo é todo meritório, olhem para ele. Não, diz outro, não consigo olhar para Cristo. Senhor, você não sabe quais crimes cometi. Já fui um bêbado, um xingador, fui um prostituto ou algo assim. Como posso ser salvo? Meu caro, suas feridas não têm nada a ver com isso. É apenas Cristo na cruz. Se alguma pobre criatura mordida pela serpente me dissesse, agora não adianta olhar para lá. Viu quantas vezes fui mordido? Há uma enorme serpente enrolada em meu quadris, a outra devorando minha mão. Como posso ver? Eu diria a ele, meu caro amigo, não preste atenção se você tem uma serpente ou 50 serpentes, uma mordida ou 50 mordidas. Tudo que você precisa fazer é olhar. Você não tem nada a ver com essas mordidas, exceto que você tem que senti-las e morrer por causa delas, a menos que você olhe. Mas basta olhar diretamente para Cristo. E agora você, principal dos pecadores, creia no Senhor Jesus, e por mais numerosos que sejam os seus pecados, Ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por Ele se chegam a Deus. E no entanto, quantos perecem por causa dessas diversas ilusões, com o Evangelho diante de seus olhos, erguido no poste tão claramente que nos surpreendemos que eles não o vejam? E agora devo lhe contar uma ou duas coisas doces para encorajar o pobre pecador. Você que é culpado esta manhã, e sabe que o é, deixe-me dizer a você, olhe para Cristo, pois lembre-se que a serpente de bronze foi levantada para que todos nos acampamentos que foram picados pudessem viver. E agora Cristo é elevado a você para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pecador, o diabo diz que você está excluído. Diga a ele que todo aquele
que não exclui ninguém. Oh, aquela palavra preciosa, todo aquele. Pobre alma, vejo você se agarrar a isso e dizer: então, Senhor, se eu acreditar, Ele não me rejeitará? Vejo a prostituta em toda sua culpa lamentando sua iniquidade. Ela diz que é impossível que Cristo a salve, mas ela ouve dizer: quem quer que seja, e ela olha e vive. Lembre-se, não importava quantos anos eles tinham, nem quantas mordidas foram, nem onde moravam no acampamento. Eles apenas olharam e viveram. E agora você que ficou grisalho na iniquidade, cujos cabelos poderiam ser mais pretos do que brancos, se mostrassem seu caráter, pois ele foi enegrecido por anos de vício. Lembre-se de que há o mesmo Cristo para os grandes pecadores e para os pequenos pecadores, o mesmo Cristo para os grisalhos e para os bebês, o mesmo Cristo para os pobres e para os ricos, o mesmo Cristo para os limpadores de chaminés e para os monarcas, o mesmo Cristo para as prostitutas e para os monarcas. Santos todo aquele. Eu uso palavras amplas para que eu possa abranger todo o universo de pecadores. Todo aquele que olhar para Cristo viverá. E lembre-se de que não diz que ele, se olhassem pouco, não deveria viver. Talvez alguns deles estivessem tão mordidos que suas pálpebras estavam inchadas e mal conseguiam ver. O velho Christopher Nies diz: pode ter havido alguns deles que tinham tão pouca visão que só conseguiam apertar os olhos. Diz ele em sua língua estranha: se eles lançassem um breve olhar para a serpente de bronze, eles viveriam. E você que diz que não pode acreditar, se Deus lhe der apenas meio grão de fé, isso levará para o céu. Se você puder apenas dizer: ó Senhor, eu creio, ajude minha incredulidade. Se você puder apenas estender a mão para Simão Pedro e dizer: Senhor, salve, ou eu pereço, isso é o suficiente. Se você puder apenas fazer a oração daquele pobre publicano: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, isso servirá. Se você não consegue cantar com alguns dos velhos santos experientes: meu nome das palmas de suas mãos, a eternidade não pode apagar. Lembre-se de que é suficiente se você puder apenas cantar. Só posso morrer se for que estou decidido a tentar, pois se eu ficar longe sei que morrerei para sempre. E agora, pobre alma, estou quase terminando, mas não posso deixar você ir. Eu vejo você com lágrimas nos olhos. Eu ouço você confessando sua culpa e lamentando seu pecado. Eu peço que você olhe para meu mestre e viva. Não tenha medo de tentar meu Senhor e Mestre. Eu sei qual é a sua timidez. Eu senti o mesmo e pensei que ele nunca me salvaria. Venha, alma, você está em segredo agora consigo mesmo, pois embora haja milhares ao seu redor, você pensa que estou falando sozinho com você. E eu também. Meu irmão, minha irmã, você está chorando hoje por causa do pecado. Olhe para Jesus e para seu encorajamento. Observe estas 3 coisas. Observe primeiro que Jesus Cristo foi colocado na cruz de propósito para você olhar. A única razão pela qual ele morreu foi para que os pobres pecadores pudessem olhar para ele e serem salvos. Agora, meus queridos irmãos, se esse foi o propósito de Cristo ao ser pendurado no madeiro, você não precisa pensar que não pode fazê-lo. Se Deus envia um rio e o envia para bebermos, você o decepcionará por não beber? Não, em vez disso você dirá: ele me designou para beber isso, então vou beber. Agora Jesus foi pendurado na cruz. Olhe para ele e viva. Lembre-se novamente para seu encorajamento. Ele pede que você olhe. Ele convida a você acreditar. Ele enviou seu ministro hoje mesmo para ordenar que você faça isso. Ele me disse: vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora não preciso simplesmente dizer que a porta do meu mestre está aberta para você. Direi mais uma coisa. Ele me disse para pedir que você entrasse. A sabedoria clama alto. Ela emite sua voz nas ruas e ela te convida. Ela diz: meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está a ponto. Venha para a ceia. Sim, meu mestre deu instruções ao seu Espírito Santo de que se os homens não vierem por si mesmos, ele deve obrigá-los a entrar para que sua casa fique cheia. Então, pobre pecador, você deve ser bem-vindo. Ele terá pecadores suficientes para encher sua mesa. Se ele fez você sentir sua pecaminosidade, venha e seja bem-vindo, pecador, venha. E meu único incentivo é este:
Venha ao meu mestre e experimente-o, porque ele promete salvá-lo. As promessas de Jesus Cristo são todas tão boas quanto os juramentos. Ele nunca as falha. Ele diz: todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Agora, se eu tivesse aqui um homem que se declarasse o mais vil desgraçado da terra, eu lhe diria: jovem, gosto muito de provar a veracidade das promessas de Deus. Agora Deus diz que se você acreditar, você não perecerá. Meu querido amigo, quando o pecador comum tenta e não falha, isso é uma prova de sua veracidade, mas você é um pecador extraordinário. Agora você, pecador extraordinário, aventure-se nesta promessa. Ele diz que você não perecerá. Venha e experimente-o. E lembre-se, Deus deve desfazer-se e deixar de ser verdadeiro, antes que possa condenar um pecador que acredita em Cristo. Venha arriscar. Você está tão carregado de pecado que cambaleia sobre seu fardo. Apegue-se à promessa simples. Ele é capaz de salvar perfeitamente. Apenas lance-se totalmente em Cristo, e se você não for salvo, o próprio Deus quebrou sua verdade. Mas isso não pode ser. Venha você e experimente. Todo aquele que nele crê em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna.